A respeito da tutela cautelar é o tema da questão 58 do processo civil, julgue o próximo item. O indeferimento da tutela cautelar fundada em decadência ou prescrição não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse. Ora, preste atenção. A respeito da tutela cautelar no processo civil. Vamos para esse resuminho aqui que eu apresento para vocês. Além da referibilidade, da provisoriedade vistas na questão anterior dessa rodada, bom, aqui eu copiei a questão de uma rodada do GAGU, então tirando essa parte, né? Vamos lá. A tutela cautelar, apesar de voltada à tutela de um direito principal, tem individualidade e finalidades próprias. A tutela cautelar, para quem estudou comigo o curso lá de tutela provisória, a gente sabe que na tutela provisória você tem a tutela cautelar e a tutela satisfativa, né? A questão é que, com o Código de Processo Civil de 73, existia uma distinção muito grande entre tutela cautelar, ou seja, aquilo que acautelava ou assegurava o exercício de um direito futuro, e a tutela satisfativa, que era aquilo que, nesse caso, antecipava os efeitos da tutela, e a antecipação dos efeitos da tutela nada mais é do que o tempo atuando no processo de uma forma diferente do que os ponteiros do relógio. O que é o ponteiro do relógio no processo? Eu ingresso com a ação, o juiz recebe minha petição inicial, ele vai citar o réu contesta, o juiz saneia o processo, marca a instrução probatória, o processo tem toda a instrução probatória, com todas as nuances da instrução probatória. No meio disso existem inúmeras decisões interlocutórias que eu posso agravar ou não, a depender do rol do 1015 e a depender da taxatividade mitigada do STJ. Depois eu tenho, depois de todos os, depois da resolução de todas essas questões incidentais do processo, eu tenho uma sentença. Com a sentença, então, eu tenho, portanto, uma tutela sendo entregue ao jurisdicionado. Se o autor tem razão, a sentença vai dizer que o autor tem razão. Então, agora ele tem uma manifestação judicial declarando que ele tem o direito subjetivo que ele disse que tinha. Ele já pode efetivamente colocar a mão no direito subjetivo dele, ou seja, ele pode transformar isso em realidade? Não, ainda não. Ele pode ingressar com a tutela, ele pode ingressar com um cumprimento provisório, mas ele vai ter que esperar aí o trânsito em julgado para que ele possa dizer definitivamente que ele venceu essa ação. Muito bem, a tutela provisória, que antecipa os efeitos de uma decisão que estaria no final do processo para o começo, ela trabalha efetivamente com o tempo, ou seja, ela pega exatamente a eficácia de uma decisão que vai estar lá no futuro no processo e traz para o começo, traz para o meio, traz para uma forma efetivamente anterior ao momento, entre aspas, natural que essa decisão produziria efeitos. Isso é a tutela que antecipa efeitos. A tutela que, nesse caso, não antecipa efeitos é a tutela cautelar. A tutela cautelar é a tutela que acautela uma situação futura. Ou seja, nós temos como exemplo da tutela cautelar a ação que você ingressa, ou com o pedido cautelar que você ingressa para produção de prova testemunhal antecipada. E a produção de prova testemunhal antecipada não é uma tutela que antecipa os efeitos. Pelo contrário, é uma tutela que acautela a pretensão da parte de ter como provar, a partir daquele depoimento, que provavelmente não existirá no momento em que a ação efetivamente se tornar definitiva, então ela ingressa com pedido de tutela cautelar para antecipação de prova testemunhal. Então a tutela cautelar, apesar de voltar da tutela de um direito principal, porque ela é acessória ao principal, a minha pretensão não é o testemunho, a minha pretensão é produzir o testemunho para defender um direito do futuro. Tem finalidade e individualidade próprias. Quando se fala em autonomia, objetivo é referir-se à finalidade da medida. A tutela cautelar possui identidade própria, finalidade específica e autonomia procedimental, pois alberga situações de emergência vedadas no rito comum e em boa parte dos ritos especiais. Então veja, a tutela cautelar, embora ela seja acessória a uma ideia de desenvolvimento de pretensão jurídica principal, ela tem vida própria. Na tutela que antecipa a produção de prova testemunhal, que é uma tutela cautelar, ela tem vida própria, ela morre por si só. No momento em que eu antecipo aquela produção probatória, a minha tutela cautelar resta efetivamente, definitivamente resolvida, né? Então, nós temos que o artigo 310 preconiza que o indeferimento da tutela cautelar não obsta, em regra, que a parte formule pedido principal, nem influi no julgamento desse. Ou seja, o artigo 310 diz: o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição. Porque se eu indefiro tutela cautelar, nesse caso por prescrição ou decadência,
então eu tenho uma decisão de mérito resolvendo a tutela cautelar e eu não posso, nesse caso, renovar essa intenção no pedido principal, ou seja, junto ao pedido principal. Então, a respeito da tutela cautelar, julgue o item. O indeferimento da cautelar fundado em decadência ou prescrição não obsta a que a parte formule o pedido principal nem influi no julgamento desse, se for no caso de deferimento de prescrição e decadência para indeferir, se for o reconhecimento, melhor dizendo, de prescrição e decadência para indeferir a tutela cautelar, então ela obsta a formulação daquilo no pedido principal.